Olá, irmãos em Cristo da Igreja em Jardim das Flores. Meu nome é Álvaro Pestana. Eu acho que alguns me conhecem aí, porque eu estive aí na década de 80, faz tempo, né? Eu estive aí pregando, participei de um estudo bíblico com vários irmãos convidados. Eu era um dos convidados que estava com vocês. Mas para quem não participou daquela época, então está me conhecendo agora, é um prazer estar aí com vocês e é uma alegria compartilhar com vocês da Palavra de Cristo. Eu agradeço o convite. Queria falar com vocês justamente sobre quando é que nós voltamos a utilizar o Evangelho. Como assim voltamos a utilizar o Evangelho? Então deixa eu explicar o quadro que estou pensando aqui. Quando alguém chega para conhecer a Bíblia, a Palavra de Deus, a Igreja enfim, a mensagem do Evangelho, é isso que nós apresentamos a ele, né? A obra de Cristo, o que Cristo fez na cruz, a ressurreição, a salvação, que a salvação é dada por Cristo pela graça de Deus e é assim que essa pessoa terá acesso à presença de Deus, terá os seus pecados perdoados, é através do Evangelho. O Evangelho que fala da obra de Jesus, sobretudo a obra na cruz, sobretudo a ressurreição de Jesus, mas também todo o Evangelho, porque aquilo que Jesus fez na cruz, ele viveu a vida inteira. Não existem dois discursos. O que Jesus fez na cruz, ele fez toda a vida. Sempre foi salvador, sempre ajudou, sempre cuidou, sempre pensou no outro. Esse é o Evangelho. Nós pregamos isso quando a pessoa chega, vamos dizer, para o nosso contato, chega a primeira vez a encontrar a gente. Mas a pessoa se torna um cristão, se batiza. Aí começa a vida cristã e aquele esforço para viver o Evangelho. E aí começam então umas coisas diferentes, porque aí a gente pensa no dever, pensa na ética, não é? Pensa no certo e no errado, na moral, e aí nosso pensamento envereda para esse lado. A gente começa sim a pensar no que eu devo fazer, no que eu tenho que fazer, o cristão tem que fazer. E depois a gente pensa no certo e no errado. Isso é o certo. É isso aqui que nós temos que viver. Então, o que acontece? Há um problema que a gente imperceptível. A gente quer viver o Evangelho. A gente quer viver aquilo que nós acolhemos de Cristo. O conselho de Cristo, a palavra de Cristo, o viver de Cristo. O exemplo que Cristo nos deu. Nós queremos viver essa vida, é o Evangelho. Só que, por uma operação muito humana, a gente vai buscar a solução aonde? Na moral e na ética. Na moral, no certo e errado, na ética, no que eu devo fazer. São os elementos que parece que vêm e entram na nossa, vamos dizer, como ferramentas para resolver. Agora, o que eu queria chamar a sua atenção é que no Novo Testamento, esse não é o procedimento. Quando um problema surge no Novo Testamento, o procedimento não é recorrer nem à moral e nem à ética. Haverá moral e haverá ética, mas não é a ferramenta usada. A ferramenta é sempre o Evangelho. Vamos pegar um exemplo. Lá na carta aos Coríntios, você pode abrir sua Bíblia lá, eu vou dar uma olhada nos primeiros 4 capítulos de 1 Coríntios, mas eu vou fazer referências a outros textos também. A igreja em Corinto era uma igreja que Paulo tinha iniciado, um trabalho missionário muito bem sucedido. Ele ficou 1 ano e meio na cidade, ele desenvolveu um bom relacionamento com várias famílias e a igreja tinha uma boa desenvoltura. Aí ele saiu e passou por Jerusalém, depois ficou em Éfeso, e lá em Éfeso ele ficou sabendo das dificuldades da igreja, ele tinha uma correspondência com eles, e essa 1 Coríntios é uma dessas cartas que ele enviou para a igreja. Havia um problema de divisão lá na igreja. Os irmãos estavam se dividindo. Diz lá no capítulo 1, né, que eles estavam dizendo no versículo 12, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Eles estavam se dividindo em grupos, talvez em torno de pessoas importantes. Estavam pensando que a igreja não era igreja, era escola. E eu sou da escola de Paulo, eu sou da escola de Cefas, eu sou da escola de Paulo, como se fossem clubes filosóficos, clubes seguiam a linha de raciocínio. E aí
o Paulo, qual é a estratégia que ele vai tomar? Ele vai falar de ética? Gente, isso não é bom, porque o cristão é unido, vamos ficar unidos. Ou ele vai falar moral, isso é errado, isso é pecado. Olha, o Paulo não faz nenhum desses dois caminhos. Ele vai para o evangelho. Ele começa no capítulo 1, versículo 18, no foco da questão. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. E ele começa discorrendo sobre o evangelho. É surpreendente isso, irmãos e irmãs, porque alguém esperaria que Paulo, sendo o apóstolo que começou aquela congregação em Corinto, dissesse: gente, primeiro, eu sou o apóstolo. Quase como dizendo, eu quem mando, né? Que não é verdade. O Novo Testamento não tem essa situação de autoridade para ninguém. Mas a gente esperaria que ele falasse: eu sou o apóstolo. Segundo, acabe com essa divisão. Chega disso. Você abraça você, chega. Não usem mais esse negócio. E terceiro, façam o que é certo. Então a gente esperaria um discurso do tipo autoritário e do tipo da ética e da moral. Pare de fazer o errado, faça o que é certo. Mas não. Paulo, ele vai à raiz da questão e fala: gente, qual é o foco, o fundamento, a nossa mensagem? É Paulo? É Cefas? É Apolo? Não. É Cristo. Ele volta para o Evangelho. Então, isso é toda vez no Novo Testamento. Você pode pensar, mas será que é um procedimento que ocorre aqui, ocorre ali? Não. O Novo Testamento, as cartas todas, elas não são sobre ética, sobre moral, sobre dever cristão. Elas são evangelho aplicado à situação das igrejas. Quando Paulo escreveu, por exemplo, aos Gálatas, da mesma forma, eles estavam lá, no começo da carta ele vai dizer: estou surpreso que vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí ele fala então, o que é esse outro evangelho? Lá na Galácia eles voltaram àquela ideia de vamos praticar a ética, a moral da antiga aliança, vamos circuncidar, vamos cuidar da questão alimentar, vamos cuidar das questões que a velha aliança, aquele bom regulamento que já existiu por mais de 1500 anos entre os judeus, valia para eles, vai valer para nós. Aí o Paulo vai dizer: não, isso é outro evangelho. Então o que Paulo vai apresentar para os Gálatas? O evangelho. Ele foca na mensagem de Cristo. Ele vai dizer: não está em regulamentos a solução para a nossa vida. Volta para o evangelho. Volta para a pregação de Jesus como Salvador, como Redentor, como aquele que nos coloca em comunhão com Deus. Então, aqui na carta aos Coríntios, quando ele tem que corrigir os irmãos, ele não apela nem para uma autoridade pessoal: eu sou Paulo, sou o fundador, sou o presidente, sou alguma coisa, que não era nada disso, e nem ele vai para o tem que, ou isso é o certo, isso é o certo, isso é o certo. Não, ele não vai para esses caminhos que são normalmente os caminhos que nós, em nossa cultura ocidental, usamos como ferramenta para resolver as coisas. O Paulo volta para o evangelho e diz: a mensagem é a palavra da cruz. E não só isso, ele não só diz que a mensagem, mas o método de implementar isso também é ligado ao evangelho. Ele diz no capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 1: irmãos, quando estive com vocês anunciando o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, o método que ele usou até para pregar não era o método usual
dos convencimentos, da palavra que parece bonita, daquele marketing, né, espiritual. Hoje em dia o pessoal fica pregando autoajuda e quer convencer você a viver o evangelho porque você vai lucrar com isso, você vai ficar rico, você vai ficar com melhor autoimagem, você vai ficar se sentindo melhor, como se isso fosse o evangelho. Isso não é o evangelho, isso é, de novo, pregação de um acessório. Na verdade, uma coisa que não tem nada a ver com o evangelho, pode até ser bom, mas é um acessório que não tem a ver com a solução. Paulo diz, quando eu preciso resolver, eu volto para aquela pregação tola. Eu não fui com a minha sabedoria. Paulo era um cara estudado, não foi com a sabedoria dele. Eu fui falando palavras fracas, palavras da sabedoria de Deus, não da minha sabedoria, para que a fé de vocês ficasse na sabedoria de Deus. Então, o foco era o evangelho, o método, o jeito de falar era o método do evangelho, porque o evangelho é a confissão de uma fraqueza. Deus enviou seu filho para morrer na cruz por nós, sofrer a nossa pena e ressuscitar pela graça, pelo poder de Deus. Então, esse evangelho que nós acolhemos justamente desconstrói todas as nossas confissões de poder, de capacidade, de querer fazer as coisas do nosso jeito. O método de Deus é um método que envolve a confiança, a fé nele e não a fé em mim. Então, foco, método, e também quando ele continua essa pregação, ele faz questão de que para realmente o evangelho voltar a funcionar, nós precisamos ter uma autocompreensão correta. No capítulo 3, quando ele está falando já dos obreiros, eu vou começar no capítulo 3, versículo 4, ele diz, quando alguém diz, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês estão andando segundo padrões humanos? Quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isso conforme Deus concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então é essa ideia que faz com que a gente não traga para o nosso meio uma resposta que não é o evangelho. Quando surgir qualquer questão, voltemos ao evangelho. Quando surgir qualquer problema, vamos ao evangelho. Quando surgir uma demanda, vamos ao evangelho. O foco é a mensagem da cruz. O método é pregar esta mensagem, não a esperteza humana. E quem fala, nós cristãos, os obreiros, aqueles que estão falando, se colocam como servos, se colocam como pessoas que estão instrumentalizando aquilo que vem de Deus, não é dele. Tanto que ele vai dizer no capítulo 3, versículo 21, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefo, seja o mundo, seja a vida, a morte, as coisas presentes, as coisas futuras, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Ou seja, a nossa compreensão de nós mesmos nos coloca fora do caminho da solução. Nós não somos solução, nós somos instrumentos. O evangelho é a solução. Jesus é a solução. Agora, se sou eu, se é outro, se é quem quer que seja, tudo isso é contribuição. Podemos aproveitar de tudo, mas o que nos dirige é justamente o fato de que o evangelho de Deus nos salva. O evangelho de Deus nos transforma. O evangelho de Deus nos convida a uma vida santa. Então, não há mais como eu ir para outras soluções que não o evangelho. E esse é o limite. Justamente no capítulo 4, versículo 6, quando ele chega a falar, onde é que eu paro? Ele vai dizer no versículo 6, meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que por nosso exemplo, vocês aprendam isso. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um, em prejuízo de outros. Não ultrapassar o que está escrito é o limite. É ficar naquilo que está escrito, naquilo que é o evangelho, naquilo que é o fundamental. Não nesse pensamento humano, não naquele evangelho. Então, o que eu quero chamar a sua atenção? Em todos os textos neotestamentários, quando tem uma demanda,
quando tem uma necessidade. Onde Paulo vai buscar o recurso? Lá no Evangelho. A igreja em Filipos tinha duas irmãs que tinham uma certa dificuldade. Como é que Paulo resolve a questão? Ele fala, vocês aí da liderança, arrumem. De jeito nenhum. Ele não faz isso. Eu sou apóstolo, digo para vocês fazerem. É o certo, a moral. Não. A ética, veja bem, isso aqui vai dar certo, se vocês andarem assim, nós vamos dar exemplo, nada disso. Muita cobrança de exemplo, muita cobrança, tem que ser assim, tem que ser assado, você cristão tem que fazer. Isso não é evangelho, isso é lei. Eu estou voltando a pregar a lei de um outro jeito. Eu estou pregando 9 dos 10 mandamentos, mas voltei a lei. Não, Paulo não fez isso. Quando ele quis resolver a demanda das duas irmãs lá em Filipos, no capítulo 2 ele evocou o exemplo de Cristo. Lembrem, pensem como Jesus, que tinha a forma de Deus, se humilhou, foi obediente, se tornou servo, morreu na cruz. Morte horrorosa. E aí Deus o exaltou. Então veja, a solução não era uma pregação de tem que se unir, tem que parar de brigar, tem que concordar, tem que ser cristão, tem que dar exemplo, tem que. Não, ele foi ao Evangelho. Quando Paulo quis explicar para Timóteo, na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 1, sobre a questão do ministério, o que ele usou como fundamento? Fiel é a palavra digna de inteira aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele foi para o Evangelho. E a partir do Evangelho explicou a vocação ministerial dele. Quando Paulo, na carta aos Coríntios, teve lá no capítulo 15 que explicar sobre a ressurreição, em vez dele dizer, gente, quem não acredita na ressurreição está errado. Olha aqui, a pregação é a ressurreição. Não, em vez de lhe ordenar, ele foi mostrando evidências. Ele foi, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Evangelho foi um Evangelho que fala do Cristo morto, sepultado, segundo as Escrituras, ressurreto, testemunhado por tal e tal pessoa e até por mim. Então ele pregou o Evangelho de novo. Eu esperaria que no capítulo 15, quando alguém fala, olha, tem irmãos aqui que não creem na ressurreição, eu esperaria o quê? Não são cristãos, está errado, isso é pecado, é descrença, tem que parar com isso. Não, ele não foi nesse caminho. Ele voltou à proclamação do Evangelho. Então, qual é a proposta de toda essa lição hoje aqui para os meus queridos irmãos aqui em Jardim das Flores? É que nós lembremos de onde nós começamos no Evangelho e que é exatamente ali que está toda a solução para continuarmos. Nós não nos convertemos no Evangelho para depois voltar à lei ou cair num novo sistema de lei, um sistema de moral, de bons costumes burgueses, de ética, de um bom procedimento que faz bem para todo mundo, nada disso. Haverá moral, haverá ética, mas ela só decorre do Evangelho. É o Evangelho que nos transforma. Então, a todo problema, a toda questão, toda demanda, toda dúvida se resolve num lugar só, no Evangelho, olhando para Cristo, olhando para o que Ele ensinou, olhando para o que significou a vida dele para nós. Aí, não é que eu vou ficar ensinando, você tem que ser assim. Não. Você fala, olha, o Evangelho é esse. É esse que é Jesus. É esse que nós seguimos. E agora? Aí há uma transformação verdadeira. Não é alguém batendo com um martelo, não é? Em cima de uma questão para conseguir convencer o outro com a sua sabedoria, com o método do convencimento ou com o método da violência, ameaçando, né? Às vezes a pregação é uma ameaça, ameaça com o inferno, ameaça com eu vou falar mal de você, você vai ficar mal aos ouvidos dos outros, enfim, uma coisa que não tem nada a ver com o Evangelho. Então, vamos retornar ao Evangelho sempre. Nosso objetivo é continuar naquilo que é o fundamento. Todo domingo a igreja celebra a ceia do Senhor. Por quê? Para não esquecer que isso é o fundamental. A coisa importante é Jesus. E não é qualquer Jesus, é o Jesus morto na cruz, ressurreto para a nossa salvação. Quando a gente começa aí, tudo se resolve. Vocês lembram? Jesus chamou Pedro, né? Quando chamou Pedro, fez aquela pesca maravilhosa. O Pedro teve uma pescaria como nunca tinha tido por muito tempo.
Depois, transcorre toda a história do ministério de Jesus com esses discípulos e, lógico, naquela última noite, Pedro negou Jesus 3 vezes e ficou muito envergonhado. Diz que ele saiu chorando, se arrependendo amargamente. Passou-se um tempo e lá depois que Jesus ressuscitou, Jesus já tinha até aparecido para ele, Pedro ainda estava, parece, um tanto quanto chateado. E ele foi pescar, de João capítulo 21 foi pescar. E Jesus vai aparecer de novo a Pedro, ele vai fazer uma pesca maravilhosa de novo, e o resultado vai ser que Jesus vai de novo chamar o Pedro para, olha lá Pedro, vai trabalhar, cuida do meu rebanho, vai fazer o serviço. Então é só uma ilustração para o fato que Jesus foi de novo na mesma questão. Se aquela pesca maravilhosa que disse, você não vai ser mais pescador de peixe, vai ser pescador de homens, né? Se aquilo significou isso no primeiro encontro, no último, derradeiro encontro ia ser a mesma coisa. Jesus voltou ao começo, ao primeiro convite, e dali levantou o Pedro, que depois disso não teve mais nenhuma recaída, que nós saibamos. Continuou firme no Evangelho, pregando Jesus, lembrando que esse é o nosso foco, Jesus, ele é o nosso método, a palavra sobre ele, a nossa autocompreensão vem dele, nós somos servos dele, é ele que resolve tudo. E o limite de todo o nosso ensino, pregação, é o que está escrito, é o próprio Jesus. Em termos práticos, não esqueça de todos os dias ler o Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João, os livros mesmo, o Evangelho. E não esqueça de que se focar em Jesus, então o nosso conselho nunca vai ser, você tem que fazer isso, esse é o certo, esse é o errado. O exemplo vai ser, vamos voltar ao Evangelho. O que o Evangelho nos dá? Como o Evangelho nos agracia? Como o Evangelho nos transforma? E assim a igreja vai ser uma igreja de Jesus. Não é uma igreja que está vivendo nesse mundo por qualquer outro motivo. É uma igreja que vive aquilo que é o fundamento da vida dela, o Evangelho de Jesus. Obrigado, irmãos. Fique com Deus. Deus abençoe e que o Evangelho de Jesus se manifeste plenamente na vida de cada um. Fique com Deus.